A Europa está dando um basta. Depois de tanto silêncio, as peças começam a se mover no tabuleiro geopolítico, e as notícias que chegam são tão impactantes quanto urgentes. Você não vai querer perder nenhum detalhe do que está por vir, porque o que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas o equilíbrio de todo o continente. E o melhor, você está no lugar certo para entender tudo isso. Vamos direto ao ponto. Vladimir Putin, o homem que por anos desafiou a ordem internacional, finalmente admitiu algo que parecia impensável: o reconhecimento da soberania ucraniana. Sim, você ouviu direito. Em um giro surpreendente, o Kremlin, pela voz de seus porta-vozes, declarou que a decisão de a Ucrânia ingressar ou não na União Europeia é exclusiva de Kiev. Mais do que isso, Putin, através de Dmitry Peskov, sinalizou abertura para negociar diretamente com Volodymyr Zelensky. Não é pouco. Afinal, até pouco tempo atrás, a própria legitimidade do presidente ucraniano era questionada por Moscou. Agora, a retórica muda. Será que estamos diante do início de um processo de paz? Ou é apenas mais uma jogada calculada? A diplomacia, que por meses pareceu adormecida, finalmente acorda. Reuniões em Arria, encontros entre delegações americanas e russas, os bastidores estão fervilhando. Claro, ninguém espera que saia daí um acordo mágico da noite para o dia. O objetivo, por enquanto, é restabelecer canais de comunicação, preparar o terreno para possíveis encontros de alto nível, quem sabe até entre Trump e Putin. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, foi claro: o foco não é fechar um acordo imediato, mas definir os contornos de como seguir adiante. E, é claro, deixaram escorregar que Europa e Ucrânia devem estar na mesa. Uma maneira elegante de dizer: não vamos decidir por vocês, mas também não vamos deixar vocês fora da conversa. Mas nem tudo são flores. Enquanto uns falam em paz, outros revelam planos que soam mais como uma sentença. Documentos vazados expõem uma proposta dos Estados Unidos para a Ucrânia que, se aceita, seria pior do que as reparações impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Imagine só: Washington assumiria o controle sobre os recursos ucranianos, do gás aos minérios, passando pela infraestrutura portuária. Metade dos lucros da exploração iria direto para os Estados Unidos, que ainda teriam direito de preferência na compra e poderiam ditar as regras de uso. Em outras palavras, uma colonização econômica disfarçada de ajuda. Zelensky, que já havia oferecido acesso a metais raros em troca de apoio, certamente não esperava um pacote tão opressor. Se aprovado, a Ucrânia pagaria um preço tão alto que faria a Alemanha de 1919 parecer uma pechincha. E a Europa? Bem, a Europa não está mais cruzando os braços. O que antes era sussurrado nos corredores do poder agora é discutido abertamente: o envio de tropas para a Ucrânia. Não para combater, mas como um escudo humano contra uma possível nova ofensiva russa. A França já se prontificou a mandar 10.000 soldados. Outros países, como a Polônia, oferecem apoio logístico, mas ainda relutam em enviar combatentes. Já a Alemanha e Espanha freiam a ideia, argumentando que é cedo demais. O premier húngaro, Viktor Orbán, foi ainda mais direto: a Europa perdeu sua chance de paz. Será que ele está certo? Ou será que, pela primeira vez, o continente está finalmente agindo em vez de apenas reagir? Enquanto isso, a frota fantasma da Rússia, aqueles navios que transportam petróleo às escondidas para burlar sanções, começa a mostrar rachaduras. Literalmente. 2 explosões abalaram o porto de Savona, na Itália, danificando um petroleiro maltês que, segundo investigações, faz parte dessa rede clandestina. O navio, que transportava óleo, foi atingido abaixo da linha d'água, mas, por sorte, não houve vazamento massivo nem vítimas fatais. As causas ainda são um mistério: falha técnica, colisão, explosivo plantado? Ou seria um recado? Afinal, esse é o mesmo esquema que Moscou usa para financiar sua guerra enquanto finge cumprir as sanções. Coincidência? Difícil acreditar. E a Bielorrússia? Apesar de toda a pressão de Moscou, Alexander Lukashenko sabe que entrar na guerra seria um tiro no pé. A inteligência da Letônia confirma: Minsk não vai se envolver diretamente no conflito, pelo menos por enquanto. O motivo? Simples: o povo bielorrusso é radicalmente contra, a economia já está à beira do colapso, e a Rússia não é mais a aliada incondicional de antes. Qualquer movimento nesse sentido poderia ser o fim do regime de Lukashenko.
Mas atenção, isso não significa que a Bielorrússia vai se libertar da influência do Kremlin. Mesmo sem Lukashenko, Moscou não soltaria tão fácil seu controle sobre o país. A questão é por quanto tempo essa corda vai esticar. Agora, prepare-se para o anúncio bombástico: a União Europeia está prestes a liberar um pacote de ajuda militar sem precedentes, 700 bilhões de euros. Sim, você leu certo. Bilhões. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, deixou claro: esse dinheiro virá com condições. A Ucrânia precisará oferecer garantias de segurança de longo prazo, fortalecer sua integração à OTAN e avançar nas negociações para entrar na UE. Desde o início da guerra em larga escala, a Europa já destinou 134 bilhões de euros à Ucrânia. Mas isso, garantem, é só o começo. O mundo está mudando diante dos nossos olhos. A diplomacia se movimenta, os planos secretos vêm à tona, e as alianças são postas à prova. Cada decisão tomada hoje vai ecoar por décadas. E você? Está acompanhando de perto? Porque, no final das contas, a história não é escrita apenas por líderes e generais, é escrita por quem se informa, questiona e exige respostas. Não deixe de compartilhar sua opinião. Afinal, em tempos como esses, cada voz importa. E, claro, fique ligado, o melhor ainda está por vir. O mundo só entenderá uma linguagem, a da força. A pergunta que não quer calar é: a Europa terá coragem suficiente? Não apenas para abrir os cofres, mas para dar o golpe final no agressor? Porque, até agora, muitos ainda veem o apoio europeu como tímido, insuficiente, um mero gesto de solidariedade, não uma estratégia de vitória. E não são apenas analistas que pensam assim. O próprio CEO da Metal, uma das maiores corporações do continente, foi direto ao ponto: se você não investe, se você não mostra força, será tratado como uma criança. E aí está a verdade crua: enquanto os Estados Unidos negociam com a Rússia à porta fechada, onde está a Europa nesse jogo? Por que nenhum líder europeu tem assento à mesa? A resposta é clara e dolorosa: porque, nesse tabuleiro geopolítico, a Europa ainda é vista como o elencinho que aguarda instruções. Pausa dramática, acompanhada pelo peso de um silêncio que fala mais que palavras. Mas a história não se escreve com passividade. Ela exige ação. E você, que acompanha cada detalhe desse conflito, sabe, o futuro não será moldado por quem assiste de camarote, mas por quem exige um lugar no palco. Por isso, não pare por aqui. Compartilhe essa reflexão, debata, questione. Porque cada like, cada comentário, cada inscrição no canal não é apenas um clique, é um sinal de que você está atento, engajado e pronto para cobrar mudanças. E, se a música que toca ao fundo parece um lembrete, é porque o mundo não espera por ninguém. Até a próxima! E que as notícias que chegarem sejam tão boas quanto a sua determinação em não se contentar com menos que a verdade. Música cresce, marcando o fim, mas não o da luta.